Zé. Agora vai ser. Agora vai ser. Vamos lá. Vamos continuar. Chove lá fora e aqui tá muito bom. Paz, amados. Rapaz, Nós vamos continuar o assunto que nós começamos na semana passada, que até que nós falamos que o tema é bastante polêmico, ele abrange bastante conteúdo, né? Bastante preocupações, indagações, e a gente falou somente dentro de uma parte dele. E tem outras partes que não foram colocadas a respeito da pessoa que de uma hora para outra, ou de um histórico que vem trazendo com ela, não subitamente, mas alguma coisa vem dizer que ela quer tirar a sua própria vida, quer deixar de existir. E depois, quando acontece isso, mas a pessoa não demonstrava, mas a pessoa eu conhecia, e daí as pessoas começam a falar muitas coisas e algumas começam a julgar o fato que aconteceu. Isso foi narrado no outro encontro. A questão do julgamento do porquê que aconteceu. Isso nós abordamos no outro assunto, daí vocês podem procurar lá e olhar, é que nós conversamos sobre este assunto no encontro anterior. E agora nós temos que dar continuidade a isso aí para tentar trazer aqui o porquê que isso acontece. Porque que a pessoa chega num ponto de que parece que bate uma parede e não tem saída. Uma parede de concreto ali e algo está terrível querendo pegar ela e ela não consegue sair, não consegue escapar. Então a gente vai falar alguma coisa sobre isso. E como nós já falamos no outro encontro, tu liga o som lá que está no celular, do outro lado. Só dá um toquezinho lá do outro lado para tocar uma musiquinha. Não sei se não tocar. Não. E aí ficou alguém mandando para nós, conversando conosco, mas tu não falou por quê, o motivo. Bom, isso aí é uma questão muito peculiar. Entraria na área da psiquiatria, né? Na área da psicologia, e eu não tenho formação em psiquiatria, e nem psicologia e nem filosofia. A minha formação, que posso dizer, é dentro do campo espiritual. E dentro do campo espiritual, daí entra na parte da psiquiatria, na parte da psicologia e da filosofia. E daí tem outro grupo que são a teologia. E tem as suposições, as imaginações, o disque, o achismo. Mas o que nós temos que ver é quando você e eu, por circunstância que passamos em nossa vida, que chegou no momento que tu disse, não quero mais isso para mim. Quando nós temos o prazer da vida em vida, viver, a gente quer viver. E em Cristo falando que quem tem prazer na morte não tem parte com Deus, já está fora de querer estar salvo com Deus. Então, estar com prazer em vida e ter prazer na vida e não ter prazer na morte é estar na luz. Agora, quando chego no ponto que a vida já não é um motivo, é motivo só de dor, é motivo somente de angústia, de sofrimento, de aperto, não existe mais esperança para esta pessoa. Quem de fora que sabe o que está passando dentro dessa cabeça, dentro desta alma, dentro desse coração, a não ser a ela própria. E sendo ela própria também, ela não consegue discernir isso. E o discernimento dela é achar que a morte, não tendo prazer nela, seria a solução de ter a vida. Achar a vida na morte. Ou seja, o prazer maior seria de ter a morte. Não na morte, mas ter chegado no fim de sua vida, porque para descansar dela, de todo sofrimento dentro da sua vida, seria isto. E agora, voltando no tema anterior, que nós falamos sobre os julgamentos das pessoas que falam sobre quem faz isso, quem comete isso, está indo para o inferno, eu seria já juiz de estar julgando esse ato.
E não cabe a mim, nem a você, nem a ninguém sobre isso aí. A desesperança do ser humano, as coisas que rodeiam a sua criação, tudo pode proporcionar a pessoa querer viver ou achar que da vida dela já não tem mais prazer nela. Não encontra mais prazer nela. Ela está num ambiente cercado de problemas, muitas vezes que para ti não é, mas para ela é em potencial. Para ela é tudo maior, mas para ti não é, mas para outra pessoa é. Então a interpretação das coisas que acontecem para a pessoa difere de pessoa para pessoa. Muda de pessoa para pessoa. E assim também com as pessoas outras que tu também nem conhece. E depois alguém vem dizer que tal fato aconteceu e foi uma tragédia dentro daquela casa, dentro daquela família. Porque ela não encontrou mais prazer na sua existência. E não tendo prazer na existência, ou vendo uma fuga, um escape, uma alternativa, não encontrando ela, encontrou na morte. E isso, a pessoa passou por esses problemas, vários problemas, dimensões pequenas, médias e graves. E nós, olhando para dentro da Bíblia, que ali nós falamos de 6 tipos de suicídios que aconteceram, a Abimeleque, que pede para o seu soldado tirar a vida dele, porque uma mulher jogou uma pedra na cabeça dele, e diz, para não ser menosprezado, porque uma mulher me matou, tire a minha vida. Subjetivamente ele pediu que tirasse a vida dele, o que foi um ato. Assim também como Saul, que pediu que o soldado, seu pajem, tirasse a vida dele, não tirando, ele mesmo se lançou sobre a espada, botando ela no chão, depois o soldado fez o mesmo. E assim depois nós temos o Sansão, que morra comigo os filisteus, derruba as colunas, ele cai também morto junto com os filisteus. Subjetivamente seria uma interpretação de suicídio. Aí temos a Aitoifel também, que comete, porque o Absalão ouve o conselho de Usaí, não ouve o conselho dele, ele tira a própria vida. O Zinri, que bota fogo na sua casa também e morre queimado dentro quando é secado pelos seus adversários. E por último nós temos Judas. E todos esses, a gente não quer falar sobre cada um, nós estamos falando sobre hoje, sobre os fatos que aconteceram, talvez até na história de um suicídio coletivo. Aí nós temos uma história contada por Flávio José, que é um historiador judeu, que narra um suicídio em grupo de pessoas ali na região do Oriente Médio, Massada, que fica perto do Mar Morto, num cume elevado, mais ou menos 400 metros de altura, no período da Era Cristã, entre 73 e 75 da Era Cristã, que era um grupo que se revoltou contra os romanos, e os siríacos que se revoltaram e ficaram amotinados, cercados, e não tinha como eles acessar, se resistiram ali por um longo período, até acabar a água, até acabar a alimentação, até que os romanos conseguiram chegar num momento de alcançar e entrar na cidade, e quando entraram lá, encontraram todos mortos, porque eles não quiseram ser mortos pelos seus adversários. Suicídio em massa, em massada, que quer dizer lugar alto. Temos aquele louco que apareceu na história, que alguns seguiram ele, Tim Jones, em 79, em 18 de outubro, aqui na Guiana, na América do Sul. Um grupo de fanáticos seguindo a ele, 918 pessoas se mataram tomando veneno, embora que alguns foram encontrados mortos a facada e a tiros, a maior parte deles morreram tomando veneno por seguir um louco. Então a mente da pessoa passa por muitas imaginações, por muitas questões psicológicas, psiquiátricas e de ordem espiritual, a qual que dentro de vários fatores contribui para o bem ou para o mal da sua existência. Agora, falando aqui sobre a vida, que é o melhor caminho, que o viver e o enfrentar a circunstância das coisas é a melhor opção,
e estar agregado com outras pessoas de valores que podem contribuir para o teu bem, para a tua existência, as opções que tu faz no dia a dia, isso contribui para que tu alimente a tua alma, o teu coração e a tua vida, para que tu veja as coisas de uma forma diferente, melhor. Talvez no passado tu visse alguma coisa e hoje tu vê de uma forma contrária daquela que tu via no passado. Um problema que era relativo, que tu achava que não tinha solução, hoje para ti tem solução. Tem o remédio. Se voltar na história, muitas pessoas há 40, 50 anos atrás, que não tinham uma pomada, não tinham um medicamento para um tipo de enfermidade, para um tipo de dor, hoje tem vacinas. Então as pessoas buscam um socorro, buscam ajuda para ter saúde. E naquela época muitas vezes não tinha isso. E nós estamos falando no hoje. Hoje, toda a multiplicidade da ciência que aconteceu para o bem, também tem proporcionado para o mal. E isso cabe a cada um de nós escolher o que a gente quer para nós. Como tem o ódio, tem o amor, tem a luz e as trevas, em cada coração, em cada vida também tem isso. Ao enfrentamento, a subjugação, o julgamento, o menosprezo, a desigualdade social, o desfavorecimento na questão jurídica, o preconceito, as pessoas sendo deixadas de lado, dando oportunidade para aquele que tem condições financeiras e deixando de lado o pobre, o necessitado. Mas muitas vezes tu pode observar que pessoas ricas que têm tudo chegaram no patamar da sua vida e também tiraram a sua vida porque não encontraram prazer também nela. Milionários, cantores, pessoas famosas que dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua alma, não encontraram mais prazer, porque esgotaram-se as suas vaidades naquilo que não era prazeroso, mas era uma coisa passageira. E depois de passar aquilo que era passageiro, deixou de ter e ela deixou de existir. E deixando de existir, ela encontrou-se num plano terreno que aqui não tinha mais futuro para ela. E no momento, talvez, do inconsciente, da substância que estava no corpo, no organismo talvez, comete de uma forma não querendo, mas subjetivamente fazendo, pelo caminho do vício, se autodestruindo. Então as pessoas foram encontradas também assim, muitos artistas caídos, mortos, porque começaram dentro de um processo de escolha. Mas e outras que estão subjugadas pelo sistema do governo, pelo sistema do comportamento de outras pessoas, que estão com um peso sobre si e não encontram uma saída. E aí quando nós falamos aqui de Cristo, de Jesus e não de religião, e apontamos Cristo que é a solução, Cristo que é a porta de saída, Cristo que é o bom pastor, Cristo que chama os cansados, fracos e oprimidos, que dá o descanso, o alívio para a alma e dá o seu jugo suave, tirando o peso que está sobre o peso da sua alma. Não é o seu peso corpóreo, mas dentro da alma há um peso excessivo que ela não suporta. Daí Jesus pega e tira e dá um peso dele do amor, do perdão, da reconciliação. E aí a pessoa começa a compreender de uma outra maneira que até então não tinha compreensão. Porque ele ficou martelando muito nos problemas, ele relativizou e potencializou muitos os problemas e não deu mais importância às coisas boas que estavam acontecendo à sua volta. É como aquela história dos dedos. Machucado um dedo, toda hora bate no dedo, toda hora bate, o dedo machucado, toda hora bato nele. Mas os outros dedos batem, mas ele não sente porque não estão machucados. Então ele acha, se vitimizando, que só com ele acontecem as coisas e acaba achando que só ele é a vítima do acaso. Agora cabe a mim, a você estar julgando essa pessoa, esse ser por causa disso? Não. Essas pessoas precisam de abraço, precisam de amor, precisam de amparo, precisam de força. Precisam que nós entendemos ela na sua história de vida, seja ela nesse momento, ou que trazem dentro da sua família históricas de processos que passam de geração em geração, até chegar aos dias de hoje, que desde o ventre da mãe já tinha problema de relacionamento com o mundo exterior, porque o feto já sentia que não era bem-vindo, porque o feto
já na sua geração, escutava palavras de brigas, de intriga, de palavras fortes, que o coraçãozinho já palpitava com medo dentro do ventre da mãe. Ou no ambiente de drogas, de álcool e de vícios, que havia as contradições, as pessoas se degladiavam dentro do ambiente e a criança em geração, em formação dentro, também sentia isso tudo nesse ambiente. E a criança vai nascer assim, com problemas relativos antes do seu nascimento, mas já vivo dentro do ventre da mãe. E se na caminhada essas coisas não mudarem, continuarem nesses conflitos, só vai auto-prejudicar esse ser na sua existência, a qual desde que veio ao mundo não encontrou prazer na sua vida. E ela é culpada disso? Não. As outras pessoas foram favorecidas para que isso acontecesse com ela. Então o ambiente em si, as outras pessoas contribuem também para o bem e para o mal. E como nós falamos desde o início, todo tipo de comportamento e de relações que nós temos conosco e com as outras pessoas, contribui para que a gente possa ter momentos felizes, momentos de alegrias e momentos de tristeza e de choro. Ou momento de depressão, de angústia e de sofrimento, como alguns que não entenderam ainda que a depressão, que sendo o mal do século XX, continuando no século XXI, misturado com a drogadição, também, que é o mal do século, e que está autodestruindo famílias, lares e a sociedade em si, porque as famílias são a base de uma sociedade. E aí tu olha e percebe que essas pessoas não conseguem lidar com isto, e quem acha que pode cooperar, ajudar, ainda fica botando mais peso sobre elas, mais canga pesada e colocando a porta estreita que não há salvação, que tu vai para o inferno. O que é? Então a pessoa mesmo já não existe mais uma esperança nela hoje e nenhum depois. Se é para estar assim, eu prefiro não estar assim. Então o pensamento da pessoa acabou, eu quero deixar de existir. E nós fizemos o que em relação a isto? Aí tu vai para Jesus e tu olha Jesus olhando para as pessoas que estavam passando, e aí tu tem um relato ali em Mateus 16 que fala de Paulo e Silas na prisão, que é qual quando as cadeias se rebentam, eles estão cantando presos, e aí fica aberto para eles ir embora, e quando o guarda vê que todos poderiam ter saído, e ele seria culpado no outro dia perante o seu chefe da guarda, e talvez fosse açoitado, talvez até fosse morto, e para que isso não passasse no outro dia, ele pegou a espada e ia se matar, e Paulo disse para ele, não te faça nenhum mal, nós estamos aqui. Então, nesse momento, quando alguém possa dizer, Jesus está contigo, Jesus está no teu coração, está dentro do teu lar, não te faça nenhum mal, porque ainda há uma possibilidade de vida, em vida. Agora, nesta morte, há uma esperança de ressurreição em Cristo, e quem vai dizer que não? Agora nós não estamos fazendo apologia de que cada um deva fazer aquilo que bem entenda, mas que tenha a fragrância da vida, do amor, da paz, da santificação na sua existência, para que isso não aconteça. E aqueles que estão vivos compreendam um momento de dor e de aflição de uma alma que está em desespero, para chegar no momento e tragar a sua própria vida, tirando ela de si mesmo. Amados, nós temos um versículo aqui que o irmão José vai ler, para nós concluirmos dentro desse assunto, e queremos que você absorva essa palavra, e que se você está passando por um momento difícil, num momento de tribulação, de angústia e de medo, eu quero dizer para ti, para você, e falo para mim, aqui na nossa casa, para as pessoas que nos escutam e fazem parte do nosso grupo de relacionamento, no nosso dia a dia, que sempre há uma alternativa de viver. Pode ler. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pois bem. Nós temos dois versículos que o irmão leu em João 10.
Ele é o bom pastor. E ele veio dar vida, e vida com abundância. E aquele mal que é o demônio, Satanás, diabo, o nome que você queira dar ao ser das trevas, ele veio para matar, roubar e destruir. Em todos os sentidos. E Jesus veio dar vida. Vida com abundância. E nós, muitas vezes, escolhemos o mal sem dizer que é demônio, mas estamos escolhendo. E muitas vezes escolhemos ao bem sem dizer que é Jesus, mas estamos escolhendo a Jesus. E pelos frutos de cada um, a gente conhece qual é a procedência desta árvore. E aonde é que ela está firmada a sua raiz. E nessa raiz que produz essa árvore, que produz os frutos bons, que produz os frutos maus, é onde nós vamos colher. E colhendo isto, automaticamente alguém está seguindo nossos passos também fazendo a mesma coisa. E tendo sabor disto, que é qual que nós observamos que pode ser bom e sendo ruim no momento pode ser doce depois, e sendo doce no momento pode ser amargo depois, é confusão. Pois muitas vezes tu acha que é bom, o resultado é ruim. E quando você acha que o amargo é ruim, o resultado é doce. Então nem toda escolha para ti que no momento pode ser ruim, ela não deixa de ser a melhor. E nem toda escolha que tu acha que é prazerosa no momento, e que ela vai ser boa. Os frutos em Cristo, que Gálatas 5:22 relata, da misericórdia, da longanimidade, da paciência, do domínio próprio e da mansidão, isso são os frutos do Espírito. Agora, o matar, roubar e destruir são as coisas prazerosas de um mundo das trevas que alguém escolhe, que prazer para ele é isto, destruir os outros, matar os outros. E uma outra questão que Jesus fala no versículo 11, que é: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus não está se ofertando também em sacrifício vivo? Não seria um alto flagelo de Cristo, levando ele a sua vida até o Calvário, dizendo: eu sei que vou para a cruz? Agora este ser Deus na terra, o homem-Deus, o Verbo encarnado, Cristo vivo, ele fez isso por compaixão, por misericórdia de todos aqueles que estavam naquele momento, antes dele e nesta geração, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E na morte ainda encontre-se com ele, porque creram nele na sua existência. Agora eu vou passar uma régua em cima da vida de uma pessoa por um ato único. E não contemplo os seus passos na sua caminhada durante a sua existência, por todas as coisas que ele fez na sua casa, na sua família, a sua sociedade, a sua família, como coisas boas, como frutos de testemunho de vida, de amor e de misericórdia e de compaixão, de solidariedade com os outros. Aí por um ato, de repente, inesperado, tu vê uma pessoa tirando a sua própria vida. E aí você lança no inferno. Porque, infelizmente ou felizmente, infelizmente para alguns e felizmente para um todo, nós não somos Deus. Graças a Deus que nós não somos. Agora, quem tem a mente de Cristo, ele tem a mente da compaixão, da misericórdia, do perdão e de querer encontrar-se com quem quer que seja no céu, que muitos disseram que estavam no inferno já, por eles. Porque o prazer de muitos é ver a morte. O prazer de muitos é ver as pessoas no mal, caídas, deprimidas, chorando. Aí se aproximam com lágrimas de crocodilo, querendo abraçar uma pessoa, mas gostavam, estavam torcendo por dentro, vibrando com aquilo. Mas quando elas conquistam, quando elas estão no bem, passam de largo, fazem a cabeça retesada e ficam com inveja. A mesma pessoa que chora com aquele outro que está enfermo no momento. Isso é hipocrisia. Por isso que nós não somos Deus. Por isso que nós somos humanos e muitas vezes desumanos. Conosco e com as outras pessoas. Então, angústias, sofrimentos, depressões, coisas que acontecem conosco, aconteceram com os outros também no passado. Jesus teve num ato muito forte ali no Getsemane que suou
lágrimas. E suou, suor de sangue saiu dos seus poros, porque sua alma estava oprimida. Era uma angústia tão forte, hemadotriose, que é o nome, que faz com que rebente os pequenos vasos e saia sangue pelos poros, cientificamente comprovado, e não tenham relacionado que alguém já aconteceu com isso, mas em Cristo aconteceu. Jeremias era o chorão, o homem deprimido. Elias foi para a caverna deprimido com medo. Então, era do demônio? Pelo amor de Deus. Mas vocês não têm a interpretação correta do sentimento do ser humano e colocam um nome para demônio daquilo que nem nada tem a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. É comportamento, é dores, é angústias, coisas que acontecem com a psique, na parte psicológica do ser humano, na sua alma. Claro que se há uma possibilidade do mal atacar e usar esse momento de fraqueza, há de ser usado. Mas aquele que está com o revestido, mesmo com problema, aquele que tem Cristo, mesmo com problema, eu estou com problema, nesse mundo tereis aflições, nesse mundo nós teremos aflições. Foi relatado, foi dito isso. Mas em Cristo nós teremos paz, mesmo que no meio de uma tormenta. Assim mesmo, foi no barquinho passando ali na Galileia, levantou-se as ondas do mar, Jesus estava no barco. Quando Jesus está no controle da nossa vida, mesmo que a gente não perceba, pode levantar-se o mar, mas ele não vai te estragar. Mas o certo, quero te dizer para ti, na convicção que eu tenho na minha fé, gostaria que você também tivesse assim, essa certeza em Cristo, partindo com Ele nos encontramos. Se Ele vier hoje, nós estamos com Ele. O importante é o hoje, você viver o hoje da melhor forma possível. Se você se levantou hoje, está vivo. Isso é uma vitória. Se você já levantou e abraçou alguém hoje, você deu um sorriso para alguém, isso é muito importante para a tua alma e para quem recebe isto. E amanhã de manhã faça isso de novo, se você não fizer, que você não se levantou, mas se você se acordado, não levantando-se, acordando-se com Cristo no seu reino. Isso é para quem crê. Então viver é o melhor caminho, a melhor opção. E aqueles que estão com problemas, com dificuldade, encontrem a solução na pacificação do seu coração, numa oração que possa cooperar, ajudar e levantar o teu astral, o teu espírito e levar a tua oração até os céus e ser contemplado com a bênção, com a graça e a proteção em Cristo Jesus. Então, amados, é mais ou menos por aí. Quero que você fale alguma coisa sobre isso. Eu acho que hoje em dia o mundo está carente de amor, as pessoas olharem mais, ter um olhar mais sensível, né, à dor do outro, porque tem muita gente que está viva, mas já perdeu sonhos, já matou muitas expectativas, e tudo às vezes em relação a outros que a pessoa é atingida. Então eu sempre digo que o mundo está carente de um olhar mais humano mesmo. Por isso que muitas pessoas vivem na angústia, porque às vezes até um sorriso que tu dá para a pessoa, pode mudar o dia daquela pessoa. Então não julgar, não apontar, porque até hoje eu comentei alguma coisa sobre... A gente sempre diz que Jesus não pregou religião, né? Jesus pregou o amor. E as pessoas às vezes julgam, apontam, criticam ou competem entre si. E Jesus não veio. Se a gente vai viver o evangelho simples, a gente vê que é na simplicidade, é no olhar diferente, é no carinho. E tem muita gente precisando disso, tem muita gente precisando de um abraço. E porque esse mundo é tão corrido, é tão competitivo, que as pessoas esquecem daquele olhar, daquela mente de Cristo, né? Então, às vezes eu fico pensando, né? Que o mundo seria bem melhor se as pessoas tivessem um outro olhar.